Olá, boa noite. Às 20 horas do dia 6 de novembro de 2022, estamos gravando mais esse vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. Existe em direito um postulado que diz: a quem afirma, cabe o ônus da prova. E aí, eu tinha dito no vídeo passado que Eliphas Levi Zahed, que é o pseudônimo de Alphonse Louis Constant, tinha dito que os templários foram condenados justamente. Ou seja, a condenação foi justa, porque eles pertenciam a duas igrejas. A Igreja de Roma, sendo súditos do Papa, como era o vassalo do rei da França, e a Igreja Joanita, que lhes foi apresentada por Ana Comenius. Portanto, a acusação seria de heresia e cisma, o que para a época a Santa Inquisição considerava um grave crime. Ainda havia uma outra coisa, que era uma caveira coberta de ouro, dourada, dentro de uma sacola de veludo, supostamente numerada, supostamente pertencente a Maria Madalena. Foi encontrada num castelo templário. Tudo isso justificaria a condenação, não a queima num poste ou numa fogueira em frente a Notre Dame de Paris. Vejam bem, uma coisa é reconhecer a culpa de uma ordem ou de um grupo, porque só o grão-mestre dos templários e os seus 14 cavaleiros de confiança sabiam desse segredo. Os demais eram tudo inocentes. Então, aqui, num livro precioso e puramente histórico, já mostrei demais a vocês, nós temos os templários de fachada. Né? Aqui nós temos uma história linda, que eu, qualquer hora dessas, vou ler para vocês. Como é que a Ordem dos Templários continuou depois de condenada. Está marcado aqui. Ó, eu fiz aqui uma marca. É aqui que está marcando como é que Jacques Molay foi condenado, foi queimado, e depois a ordem continuou. Está aqui marcado, fica para outra hora. Mas aqui dá a Ordem dos Templários de fachada. Eu fui diácono beneditino durante 2 anos e presenciei duas vezes seguidas, todo dia 24 de junho, uma missa solene dos templários, homens e mulheres, damas e cavalheiros de alto gabarito, de alta elite e de alto escalão, generais e gente da mais fina elite financeira do Rio de Janeiro e do Brasil. Todo dia 24 de junho, acho que continua acontecendo, uma missa solene da qual eu participei. Fachada. Então ali havia cavaleiros e damas que iam receber comendas e estava se comemorando, né? A missa era comemorativa exatamente aos templários, mas a essa corrente templária que é de fachada. Mas, mesmo sendo de fachada, nós vamos encontrar aqui uma coisa interessante. Nós vamos encontrar várias cruzes. E entre essas cruzes, nós vamos encontrar aquela que veio na vela dos nossos navios, que eram mandados pelo infante Dom Henrique, que eram puramente joanitas. Ó, vê que não tem divisão aqui. Ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Ou seja, essas 5 aqui não tem divisão. Mas nós vamos encontrar aqui em cima, ó, 2 aqui em cima que tem divisão. Isso significa que havia vamos dizer assim, houve um momento em que se soube, o grão-mestre e os 14 cavaleiros, que a ordem estava dividida
metade joanita, metade católica cristã. Tá vendo? Ó? Por isso a cruz é dividida em duas partes. E quando vieram para o Brasil, já estava reconstituída, já não havia mais a divisão. Então, o infante Dom Henrique, templário puro, usou todo o seu dinheiro para fazer do Brasil uma colônia dos templários joanitas. Essa é a verdade. Por isso, essa é a cruz que veio nas caravelas de Cabral para o Brasil. Ou seja, o Brasil seria uma colônia dos templários joanitas. Aqui, estamos na Europa, no momento em que ainda a ordem está dividida. Metade joanita, metade católica. Metade joanita, metade católica. Então, por isso, esse livro é tão precioso, porque nos dá coisas que outros não dão. E aqui, já mostrei para vocês, nessa época da divisão, nós vamos mostrar aqui uma figura belíssima de um cavaleiro templário na época da divisão. E vocês verão que a cruz que está no peito dele está dividida. Ou seja, ele está na época, ele é cavaleiro templário, da época em que havia as duas correntes. A joanita, representada por um lado aqui da cruz, fendida, e a católica cristã, representada pelo outro lado. Ó, estou mostrando a prova. Então, isso, na Europa, aconteceu durante algum tempo, e o infante Dom Henrique, querendo acabar com essa divisão, então, decidiu financiar, construir e mandar para o Brasil os navios de Pedro Álvares Cabral para fazer do Brasil uma colônia templária joanita, não dividida. E aí, por isso, que vocês não veem esta cruz dividida nos navios, na vela dos navios que vêm para o Brasil. Você vai ver estas, porque todos os que vinham ali eram joanitas. O Brasil, então, hoje seria uma coisa, não sei se seria melhor ou pior, mas aí acabar-se-ia a divisão, né? Não acabou, e por não ter acabado, é que nós vamos encontrar a famosíssima e conhecidíssima águia bicéfala, que é a mesma coisa. Olha só, a águia de duas cabeças, em que uma cabeça é São João Evangelista e outra cabeça é São João Batista. Portanto, a mesma ideia, semelhante, né, da cruz, pode ser lido como sendo os templários joanitas e os templários cristãos, uma cabeça e outra cabeça, e pode ser lido como os templários joanitas e os templários cristãos, as duas correntes, né? Ou então os dois ramos, em que depois a maçonaria se dividiu, mas se mantém, apesar de estar dividida. Esse é o símbolo do Supremo Conselho, que aí abriga cristãos e joanitas, mas a ordem é essencialmente joanita. Ou seja, dizer que o maçom é cristão é um absurdo. É um absurdo. São joanitas. E aqui está a prova. O símbolo do Supremo Conselho é a águia bicéfala, e essas duas cabeças são a cabeça de São João Batista e São João Evangelista. Também significando que de um lado estava Jesus e do outro São João. Ou seja, os dois Messias. Então, assim nós estamos devassando para vocês porque a maçonaria foi excomungada. Porque ela conservava os crânios, já mostramos a vocês, de todos os pontífices joanitas,
a começar da cabeça de São João Batista, que foi resgatada pelos discípulos dele, depois que ele foi decapitado por Herodes. Essa cabeça significa ele, com o ramo de acácia, que quer dizer imortal, ou seja, viverá eternamente na nossa ordem joanita, maçonaria. Então, isso aqui não tem nada a ver com a lenda de Irã. Isso aqui é uma homenagem ao crânio de São João Batista, supostamente o verdadeiro Messias, que foi usurpado por Jesus de Nazaré. Então, vejam vocês, então, o que é que nós estamos mostrando e provando. E aí, duvidam? Querem mais provas? Então, existe uma ordem oficial. Aqui nós temos a história dela, que depois continua. O Papa faz um decreto quando Jacques Molay está preso em Chinon, na França, no castelo Chinon da França, e manda que liberte ele, porque o Papa sabia dessa história toda e aceitava. Mas acontece que alguém transporta ele do castelo de Chinon para Bastilha. Quem? Se o Papa tinha autoridade sobre a Inquisição, se a Inquisição condenou Jacques Molay e levou para o castelo de Chinon, talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, no vídeo passado eu falei, e o Papa faz um decreto. Esse decreto existe no Vaticano e está à disposição de qualquer historiador e de qualquer investigador. Aí os inimigos do cristianismo dizem que foi feito depois. Bom, isso é problema deles. O fato é que aqui nós temos, portanto, várias cruzes templárias. Esta mostrando a divisão, Jesus e João Batista, ou João Evangelista e João Batista, e essa daqui mostrando que a ordem estava unificada, veio para o Brasil e nós seríamos hoje uma colônia joanita. Era essa a ideia da maçonaria, encabeçada pelo seu grão-mestre na época, o infante Dom Henrique, de Portugal, que jogou todo o seu dinheiro nessa empreitada. Então, para provar isso indubitavelmente, nós vamos pegar um livro recente, o ano do livro. O livro pergunta se a maçonaria entra em conflito com a fé cristã. É moderno, é recente. Vamos ver o ano de publicação. 1989. Então, em 1989, John Ankerberg e John Weldon fazem um livro perguntando se a maçonaria entra em conflito com a fé cristã, porque tem os joanitas e os cristãos. E a maioria não sabe que está numa ordem que tem duas igrejas. Aqui faz apenas a pergunta. 1989, o livro é recente. Bom, parecido com esse, nós temos aqui um outro, Engano Fatal, também recente. O ano é outubro de 2000. E agora esse eu vou ler. Eu vou ler o quê? Eu vou ler para vocês a palestra do 33º grau. Ou seja, quando você chega ao 32º grau, ao grau 32 da maçonaria, então lhe é revelado um segredo. Um segredo que foi guardado desde o grau 1, aprendiz, e que agora vai ser dito. Vou ler para vocês. Palestra do 32º grau. Vocês estão aqui, página 174, o livro é de outubro de 2000, autor Jim Shaw e Tom McKenney, para aprender e lembrar o que foi ensinado no rito escocês. Aprenderão que nossos ancestrais conheciam todos os mistérios e deixaram traços suficientes para que hoje
com trabalho e ensino diligente, possamos renová-los. Assim é que Pitágoras estudou no Egito e na Babilônia, a fim de conservar dos profanos grandes verdades aprendidas, e alguns dos nossos símbolos apresentam verdades profundas, legados a nós por nossos ancestrais, e não foram, portanto, inventados. Muitos perderam-se, como aconteceu com a palavra original, por ocasião do nosso grão-mestre Hiram Abif. Os mestres antigos inventaram alguns desses símbolos para expressar o resultado da divindade. Prestem atenção. Esse é o discurso do 33º grau. Eu estava aqui no 32º, ia passar para o 33º. Não tentaram nomear Deus, mas procuraram manifestar sua reverência, descrevendo como Ahura Mazda, Hormuzd, que é o Deus dos persas. Espírito de luz. Conceberam a ideia de que Hormuz tinha 7 potências. Vou pular um pouquinho. 3 femininas e 4 masculinas. Olhem para o Oriente, meu irmão. Aí ele aponta para o Oriente da loja. E contemplem as estrelas das 7 pontas, que simboliza exatamente Hormuz, o grande símbolo deste grau, com as 7 cores do arco-íris. As 7 cores e as 7 pontas representam as 7 potências de Hormuz. Observe agora o grande delta de Pitágoras, o triângulo equilátero, consistindo de 36 pontos de luz arranjados em 8 fileiras para formar um triângulo equilátero. A luz no ápice do delta representa Hormuz, fonte de luz. Essa foi sempre a representação do conjunto das 7 potências de Hormuz. Persa, quer dizer, o deus dos persas, então, é o deus do 33º grau. Todo o triângulo equilátero era um símbolo da Trindade, como são todos os grupos de 3 na loja, como o Sol, a Lua e o Venerável Mestre no símbolo sagrado. Vocês chegaram ao cume da montanha dos ensinamentos maçônicos. Agora vejam bem. Um pico coberto de névoa que vocês, ao buscarem mais luz, podem penetrar apenas por seus próprios esforços. Esperamos, então, que estudem diligentemente as lições de todos os graus anteriores. Volta lá. Para que cresça em seu íntimo o desejo consumidor de penetrar a luz pura e branca da sabedoria maçônica. Este é o segredo real. Sim, meus irmãos. O homem tem o bem e o mal, mas só quando essas duas naturezas estão em perfeita harmonia, então o homem é completo. Eis que chegaram à meta final, o 32º grau, e descobriram que não é verdade que terminaram o seu último destino. De fato, aprenderam que não só devem continuar e chegar ao destino final por si mesmos, até aqui vocês foram conduzidos, e quando vocês pensaram chegar ao final, agora continuem. Depois de gastarem tanto tempo e esforço para chegarem à luz, ficam sabendo que ainda não estão lá, que devem continuar buscando para descobrir por seus próprios meios e continuem sem ter ideia do que realmente se trata. O que será? Chegamos ao fim e eles dizem, continuem, porque ainda tem mais. Pois eu vou dizer a vocês o que é. O que é mais? Deixa eu marcar. Ele aqui apenas disse que o verdadeiro Deus é Hormuz. Então a história do grande arquiteto do universo é Lorota. Jabulon é Lorota. E o tetragramaton é Lorota. Yod Reval Re. Porque aqui é Mitra, o Cristo do futuro. Vamos regredir mais ainda. Vamos mais para trás.
Um livro conhecidíssimo, chamado O Diário de um Mago, escrito por Paulo Coelho, tem uma passagem interessante, que talvez vocês passaram e não viram. Na página 214 do livro, está escrito uma cerimônia, que eu vou ler para vocês agora. Se vocês tiverem o livro, página 120. Eram aproximadamente 8h45 da noite. Portanto, mais ou menos essa hora. Quando íamos começar a conversar, mas soou um gongo. O barulho vinha da antiga capela do Castelo Templário e nos dirigimos para lá. Foi uma cena impressionante. A capela, ou o que restava dela, já que a maior parte era apenas ruínas, estava toda iluminada por achotes. No lugar onde um dia havia estado o altar, perfilavam-se 7 vultos vestidos com os trajes dos templários, capuz, chapéu, cota de malha de ferro, espada e o escudo. 7 templários. Isso é um rito oculto. Perdi a respiração. Mesmo com a fraca iluminação dos achotes, pude perceber que um dos cavaleiros era Petros, o chefe dele. Aproxime de seus mestres, disse aquele que parecia ser mais velho. Olhem apenas em seus olhos. Tirem a roupa que estão com ela, recebam as vestes templárias. Me encaminhei para Petros e olhei fundo nos seus olhos. Ele estava numa espécie de transe, mas percebi que os seus olhos tinham uma certa tristeza. Tirei completamente a roupa e Petros me entregou uma espécie de túnica negra perfumada que caiu solta por meu corpo. Deduzi que um daqueles mestres devia ser mais um discípulo. O sumo sacerdote, Joanita, nos encaminhou para o centro da capela. É um rito templário joanita. E 2 cavaleiros começaram a tratar um círculo ao nosso redor enquanto consagravam. Aí é que tem umas letras hebraicas, onde você põe as hebraicas que não interessa. O sumo sacerdote colocou sobre a cota de malha o manto branco templário, com a cruz bordada em vermelho no centro. Os outros cavaleiros fizeram o mesmo. Eram exatamente 9h da noite, hora de Mercúrio, o mensageiro. E ali estava eu de novo, no centro de um círculo da tradição. Um incenso de hortelã, manjericão e benjoim foi aspergido em toda a capela. E começou a grande invocação feita por todos os cavaleiros. Um profundo silêncio abateu-se sobre todos nós. E mesmo sem ver, pude sentir a presença de um ser que tinha sido invocado. O sumo sacerdote nos aspergiu com água, sem pisar dentro do círculo que traçara. Depois, com a tinta sagrada, escreveu na terra os 72 nomes divinos, segundo a tradição. E nós todos, peregrinos de Santiago de Compostela e cavaleiros, começamos a recitar os 72 nomes divinos. Havia chegado o momento da dança. Eu entendi porque Petros me havia ensinado a dançar no dia anterior. Naquele dia, estava acontecendo o ritual. Eu estava nessa etapa do ritual. Ele agora ia ser ordenado cavaleiro templário joanita. Uma regra que não foi dita, mas todos nós já conhecíamos: ninguém poderia pisar fora do círculo de proteção, já que não carregávamos a proteção que aqueles cavaleiros tinham debaixo de sua cota de malha. Eu mentalizei o tamanho do círculo, fiz exatamente o que Petros me havia ensinado. Bom, e vai aí, a próxima imagem foi de um cálice e uma patena, portanto, símbolos católicos, que o padre coloca no altar. E essa imagem ficou fixa durante muito tempo, como se quisesse me dizer alguma coisa. Eu tentava decifrá-la, mas não conseguia. Um cálice, que está no altar, e uma patena com a hóstia. Mas peguei minha espada. Surgiu no meio do altar, do cálice e da patena, algo que depois desapareceu. Mas quando a minha face se aproximou, não era mais a minha. Era de um espírito invocado, meu velho conhecido. Não estabelecemos qualquer tipo de comunicação especial. Sua face se dispersou na escuridão, que ia e voltava.
Então ouvi uma voz, Yahvé tetragramaton, Yahvé tetragramaton. Reconheci a voz do sumo sacerdote joanita, fazendo com que todo mundo voltasse do transe. Aquilo me irritou. Eu queria continuar na minha religião da raiz. Eu não queria voltar, mas o velho mestre insistia, Yahvé tetragramaton. É um ritual templário de iniciação e ele está sendo iniciado. Não houve jeito de manter o transe. Contrariado, voltei. Estava de novo no círculo mágico, no ambiente ancestral do Castelo Templário. Os cavaleiros colocaram nossa volta, as mãos começaram a bater com as espadas nos escudos, criando um barulho ensurdecedor, até que o sumo sacerdote disse: Espírito tal, tu diligentemente atendeste às minhas demandas. Solenemente eu permito que parta sem injúria a homem ou besta. Vai, eu te ordeno. Esteja pronto para voltar sempre quando devidamente exorcizado e conjurado pelos sagrados ritos da tradição joanita. Eu te conjuro a retirar-se pacífica e quietamente, e possa a paz de Deus continuar para sempre entre mim e ti. Amém. O circo foi desfeito, nós nos ajoelhamos de cabeça baixa. Um cavaleiro rezou conosco 7 Pai Nosso e 7 Ave Marias. O sumo sacerdote acrescentou 7 credo em Deus Pai, afirmando que Nossa Senhora de Medjugorje estava ali, desde 1982. Assim havia terminado. Iniciamos agora um ritual cristão. Então até aí era joanita. Daí para frente não interessa. Começa agora um ritual cristão. Pronto, está aqui. Querem pegar? Vocês têm o livro? Então leiam. Página 214. Está aqui. Escrito por ele, a iniciação dele, Paulo Coelho, como templário joanita. Ora, mas é um direito que ele tem. Sim, mas ele disse, qualquer um que quiser me encontrar, pode me encontrar na Avenida da Nossa Senhora de Copacabana, na Igreja Nossa Senhora de Copacabana, todo domingo de manhã. Então, ele tinha a cruz, aqui tem trifurcada, bifurcada. Esse foi o motivo da condenação de Jacques Molay. Ser grão-mestre da Ordem Joanita, grão-mestre dos Templários, e ser vassalo do rei da França e súdito do Papa. Vamos adiante. Não vamos ficar aqui. Vamos mais além. O livro está marcado, é de Adelino Figueiredo Lima. É mais antigo. Vamos ver a data. Eu gosto de dar a data para vocês saberem. Aqui nós temos então 1972. Vamos ver o que é que tem aqui. Vamos. Chegou o momento de trocarmos as armas pelos instrumentos da paz entre os homens. O homem precisa crer em alguma coisa. Os primitivos cultuavam o espírito dos familiares. Onde iriam beber a ideia da alma? Respondei-me se sois mestre perfeito. É um ritual joanita. Olha, em outro ambiente, não é no Diário do Mago. Nos fenômenos psíquicos, propiciam aparições nas lições tiradas dos sonhos e na percepção de que algumas pessoas os rodeavam. Acreditais que os mortos podem se manifestar aos vivos? Evocação? Sim, diz o neófito. Acredito que a alma liberta do invólucro físico sobe a um plano superior, se sublima e volta ao mundo para rever o que eles são simpáticos, segundo a lei das afinidades, a reencarnação. Acreditais na ressurreição física de Jesus Cristo? Não. Na volta do seu espírito, sim. Com todas as letras. Está aqui. Como eu disse, os joanitas odeiam os cristãos e os cristãos não sabem disso. Vou repetir. Esse ritual era muito antigo. Acreditais na ressurreição física de Jesus Cristo? Não. Na volta do seu espírito, sim.
acreditam que esse ritual é praticado ainda hoje? Se não acreditam, eu vou provar. Olha a águia bicéfala. O ritual é original. É meu. Vamos aqui, lá dentro, grau 18, rito escocês antigo e aceito, Cavaleiro Rosa Cruz. Olha a águia bicéfala. São João e Jesus Cristo, ou São João Evangelista e São João Batista? Vamos ver o que é que tem aqui dentro? Vamos. As páginas, aqui o livro não tem páginas. INRI, para nós, é lido. Igne natura renovatur integra. Nós lemos Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele diz, nós lemos em seu duplo sentido, tanto Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, como pelo fogo a natureza será totalmente renovada. Igne natura renovatur integra. Então é uma mistureba. Referindo-nos a Jesus e a máxima hermética, a doutrina moral e democrática de Jesus, combinada com a obra especial dos Rosa Cruzes, que é a ciência real introduzida neste templo iluminado e festivo, anunciando-vos que encontrastes a palavra perdida, a liberdade de crer em duas igrejas. Não acreditais que a maçonaria queira vos dizer que a verdade está finalmente achada. Tal pensamento seria antítese flagrante do ensinamento maçônico. A verdade inteira ainda não foi encontrada. Depois de termos errado entre os homens, consultado os monumentos, tradições, livros, crenças, opiniões, tudo, continuamos a ignorar a verdade eterna. Encontramos o caminho que dela nos aproxima, tanto quanto é possível. Tanto quanto a inteligência e a observação direta da natureza, princípios científicos Rosa Cruzes nos ensinam. Em todos os tempos, os cristãos proclamaram em nome de Jesus que entre a consciência e a verdade não há ponto intermediário, que ninguém tem o direito de dizer creia nisso ou não creia naquilo. Essa é a palavra perdida. Esse templo iluminado não é o seu fim, de Jesus Cristo. Representa uma etapa. O túmulo aberto, simbolizando o túmulo de Jesus, que vedes, ele aponta para o túmulo, representa não a interpretação sacerdotal, teológica, da ressurreição do corpo de Jesus, mas é o símbolo da ressurreição do seu pensamento e do seu espírito. Assim, ele renasce incessantemente. A mesma coisa. Só que esse daqui é de 1972. É meu. Não fiz. Me recusei a fazer esse ritual. Crês tu na ressurreição física de Jesus Cristo? Não. Na sua ressurreição moral, sim. Espiritual, sim. Os dois dizem a mesma coisa. Passado. Aqui nós estamos em Ana Comênios, no Grande Pontífice da Montanha Branca, 1300 aproximadamente, e aqui nós estamos no ano de 1972, numa sala de uma loja maçônica. Portanto, continua sendo a mesma coisa. E o que está fora disso aqui é, na verdade, para inglês ver, é uma fachada. Todo dia 24, se você quiser ver, 24 de junho do ano que vem, vá até a Igreja de São Bento e você vai ver, vai ser feito um ritual em homenagem aos Cavaleiros e Damas Templários no Mosteiro de São Bento. Eu assisti 2 anos seguidos, que estava lá. Então, repetindo agora o que Eliphas Levi disse, e o que aqui mostra, a maçonaria esconde um segredo. Aqui nós temos o maçom templário,
Jesus e João Batista. Duas igrejas, o cristianismo e a igreja joanita. Ou João Batista e João Evangelista, os dois Joões. A mesma coisa que a águia de duas cabeças. Símbolo supremo do 12º grau. Desculpa, do 32º grau. Então, aqui está agora. Disse e provei. A maçonaria cultua duas igrejas, o cristianismo e a igreja joanita. Mas quem é o patrono oficial da maçonaria? São João Batista e Evangelista. Ela não comemora o Natal. Ela comemora o dia 24 de junho. Então ela é joanita. Pronto. É isso aí. Agora, impossível vocês duvidarem. Mostrei a vocês, passado, presente e vai ser assim no futuro. Terminamos aos 36 minutos e chega. Está feita aqui, solenemente, a explanação de que há duas igrejas, a joanita e a cristã, e a igreja cristã está se dissolvendo depois do Concílio Vaticano II, porque o Papa João XXIII era maçom e judeu. E a intenção dele no concílio era unir as duas igrejas. Por isso, o concílio deu essa confusão toda. Unir as duas igrejas. Esse foi o esforço do concílio. O bendito Concílio Vaticano II. Querem mais? Fica para o próximo. Deem seu like, se não deram. Gratidão a todos e até a próxima.